empresária, seja bem-vinda ao nosso espaço de troca, conexão e, acima de tudo, empreendedorismo real. Aqui a gente fala sobre os bastidores de empresas de sucesso. Eu voltei, o Vitor já sabe, né? Clica aqui, a gente vai ensinar, você vai fazer faculdade. E hoje eu tô com uma convidada super especial, que é minha cliente e amiga, doutora Joyce Fraga. Seja bem-vinda, Joyce. Oi, Marília. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui falando do empreendedorismo, né? Que é uma coisa muito difícil e que foi abrindo. Hoje eu posso dizer que empreender, graças a você, me ajudou muito durante esse processo, durante esse um ano que estamos juntos, né? A gente se conhece há mais que um ano, mas esse um ano de trabalho mais intenso, de trabalho menos consultório e mais bastidores, foi uma mudança que foi graças a você, ao seu ensinamento, a gente entender que empreender não é só ver um papel, é dinâmica, é rotina, é conversa, liderar não é fácil. E nem foi combinado, viu? Já começou com feedback positivo. Eu espero que tenham pego esse corte, porque eu quero esse depoimento. Mas, Joyce, antes de tudo, se apresente, por favor, porque hoje a nossa conversa vai ser boa, vai ser sobre empreendedorismo, mas se apresente para o nosso público. Oi, gente, eu sou a doutora Joyce Fraga, sou médica endocrinologista, atuo aqui em Salvador e Candeias também, região metropolitana. Especialista em hormônios, emagrecimento. Tem transformado a vida de tantas mulheres, né? Não só mulheres, vou lhe dizer, porque os meus pacientes homens têm reclamado que eu só falo de mulheres, hein? Eu transformo a vida dos homens e das mulheres, verdade. Hein? É porque eu já tô julgando por mim, né? Porque a minha, a gente teve aí uma mudança radical, né? Então... Marília hoje está transformada. Em várias vertentes diferentes. E acho que o empreendedorismo feminino traz muito disso, né? A gente tá aqui numa sala que tá repleta de mulheres. De mulheres, né? Mulheres bonitas, elegantes, bem vestidas, gostei de ver todas, né? Cada uma empreendendo, cuidando do seu negócio, né? E a gente tem muito disso de apoio, né? Diferente do empreendedorismo de maneira geral, no feminino a gente vê que realmente uma puxa a outra, né? Sim. Uma apoia a outra e a nossa parceria é prova disso também, prova né? Disso. A gente se conheceu num evento que não era só evento de médico, né? Tinha todo tipo de engenheiro, médico, nutricionista, psicólogo, tinha uma equipe de todos os lados, a gente conversou e fomos trocando o telefone, né? Depois de meses que eu fui resolver procurar o seu serviço, eu tinha aquela colega lá que a gente conheceu também. Você fica na dúvida, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Será que eu chamo? Se eu não chamo? Então, foi uma coisa muito boa. E que quando a gente empreende com outra mulher, como você falou, o universo feminino, ele se amplia. Ele não fica só dentro do que você trabalha. Você conversa com pessoas de outras áreas, de outros públicos, e que você acaba entendendo sobre o empreendedorismo, não só da área, no meu caso, não só da área médica. Uhum. Você aprende como se vestir, você aprende alguns detalhes sobre a minha voz, no caso, que a gente foi olhar sobre a oratória, aprende sobre o estilo de vida, sobre a imagem pessoal, né? Emagrecer é uma coisa que é uma consequência que vem do meu consultório, vem do meu trabalho, mas o estilo de vida pessoal, posso lhe dizer, a imagem pessoal, a postura, né? não vem do meu trabalho. A gente vem, né, conversando com outras pessoas, que você melhora isso, a imagem. É muito bom você ver pessoas sendo transformadas, né, a saúde, a qualidade de vida, por dentro e por fora. É isso aí. Isso é maravilhoso. É isso. Quanto tempo você já tem, Joyce, atuando nessa área? Eu sou formada há 14 anos. Eu cresci dentro de farmácia, na verdade. Minha mãe foi dona de farmácia há 35 anos e a medicina, para mim, sempre foi meu sonho. Ser médica, cuidar de pessoas e digo que é um propósito de Deus na minha vida. Então, são 14 anos como médica. A clínica tem 4 anos. A Clínica Saúde Plena completou ontem 14 anos, né, de sua existência. Parabéns! E são 4 anos. 4 anos de muita luta, de muito trabalho e de muito aprendizado. Eu digo que muita evolução. Nesses 4 anos eu evoluí como se fossem 10, eu posso dizer. Porque empreender, a gente não aprende a empreender na faculdade. A gente aprende a empreender
com a vida, com as pessoas, né? E não é fácil empreender. Liderar a equipe, demandar tarefas, você atender, lidar com o paciente, lidar com a rotina da clínica e lidar com o empreendedorismo é uma coisa muito árdua, mas que é gratificante quando você vê a resposta, o resultado. E claro, quando você tem tempo e pessoas para poder te ajudar nesse processo. E ainda tem a casa, né? Que aí tem Ser toda a dona de casa, rotina. ser mãe, né? Ser namorada é uma rotina também mais complexa. Exige mais, né? Porque a gente não para, né? A rotina do consultório, da clínica, toma toda a sua manhã e você chega em casa e ainda tem que estar disposta para as outras demandas que exigem para de demandas você, de casa, né? e você olhar o Instagram e ter que responder o paciente também no Instagram, e você ter que responder a mensagem do WhatsApp, que tem 50, 60 mensagens ao longo do dia. Então, hoje eu não dou mais conta de responder meu WhatsApp todo. Às vezes eu chego na quinta ou na sexta, eu começo a responder pessoas, você não me respondeu, não é por ruindade. Você vai selecionando aquilo que é importante para você responder no dia a dia, porque, infelizmente, eu não dou mais conta. E quanto maior o desafio, né? Muito quanto maior o desejo, quanto maior o faturamento, maior os desafios, né, Joyce? Hoje a gente, né, trabalha aqui, mas já pensando em outras coisas, em outros projetos, em planos futuros melhores e maiores. Então você tem que... Eu chego em casa, às vezes vou estudar de noite, né? Ligo o celular para estudar. Eu não gosto de estudar de noite no computador, eu sou muito fã de estudar no celular. Então eu abdiquei um pouco para poder estudar esse mês aí. E quero umas mudanças que eu já te falei, que é um turno, um dia da semana que eu não vou trabalhar, em breve, só para estudar. É isso. Tem que ter clareza do objetivo e do percurso que vai ser percorrido para alcançar aquele objetivo, né, Joyce? Você fica com... Posso dizer a você que eu tive medo de toda essa mudança, de toda essa transformação, né? Aquelas saídas de outro trabalho, de outros consultórios, para poder ficar 100% voltada só para mim, para minha clínica, para minha equipe. Então, eu digo que no início, o primeiro mês, bate aquele frio na barriga, aquele medo, aquela insegurança. Será que você vai dar conta? Mas se você não acreditar no processo, você não vai. Então, você tem que ter firmeza, tem que ter Deus acima de tudo, confiar, acreditar que o propósito tá ali. Então, agora eu já tô confiante em outros propósitos, em outros projetos. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu não me canso com um pouco. Já você falou que são 14 de medicina e 4 da clínica. Então, você já atuava... como endócrino há 6 anos. E aí, você me conta, em que momento você olhou e falou assim... Isso daqui eu consigo entregar para os meus pacientes de uma forma diferente. Eu quero empreender. Então, dentro do próprio consultório, você vai vendo sintomas, que o paciente chegava com muita queixa de cansaço, de alterações hormonais, de energia, de sono, e que às vezes não é só o sintoma tratar o que o paciente está ali reclamando. Tratar a base, tratar 100% a causa, não um sintoma. Você via exames normais e paciente com queixa. Então, eu fui a fundo, fui vendo ali com a prática de uma clínica popular, posso lhe dizer. E você vai, não, isso não tá certo, eu fiz isso e ele não tem resposta. E aí eu comecei a assistir aulas sobre medicina integrativa. Em uma das aulas eu me interessei, fui para São Paulo fazer um curso. De um curso, passei 1 ano em São Paulo, indo e voltando, todo mês. E aí foram 2 anos intensos fazendo vários cursos em São Paulo. Fiz 2 pós em medicina integrativa. Digo que a primeira pós eu fui todo mês para São Paulo, durante 1 ano. Era cansativo, às vezes você ir de bate e volta, sair de sexta-feira, tipo, no voo era mais ou menos 4, 5 horas da manhã, e às vezes eu voltava à noite, no voo de 11 horas da noite. Chegava em casa às 2 horas da manhã, 1h30 da manhã, ou seja, quase 24 horas acordada, no gás, morta, e no sábado você queria o quê? Só deitar e ficar de pernas pro ar. Então, às vezes eu passava um final de semana em São Paulo, quando o curso se estendia, mas o curso era mais sexta, o dia todo, e sábado, o dia. Quando às vezes eu ficava só sexta, eu ficava só sexta. Mas era uma rotina intensa. Mas foi gratificante. O cansaço, cada cansaço, perder voo, que às vezes já acontece você chegar em cima da hora e querer perder o voo, ou o atraso dos voos. Tudo isso valeu a pena, você pegar o engarrafamento. Todo esse detalhe, todo esse estresse, eu digo que foi um pouco estressante esse período. Atender em várias clínicas, ser mãe, atender sábado e domingo e ainda fazer essa rotina. Graças a Deus, hoje eu não trabalho sábado, não trabalho domingo, né? Estou aqui sexta tarde livre. Então, tudo isso valeu a pena. E cada vez mais eu digo que tudo vale a pena. São pequenos ajustes, né, Joyce? Que você vai fazendo ao longo do caminho e entendendo. Não é só... Eu vejo muita gente falando assim, eu não quero mais
trabalhar, eu não quero ser CLT, quero ter meu tempo, eu quero empreender, Achando que é fácil empreender. Exato. Não sabe os desafios que tem, né? A gente não aprende a empreender na faculdade, seja de medicina, talvez na de direito também você não aprenda a empreender. Em vários cursos que eu vejo hoje de formação acadêmica, você não aprende sobre empreendedorismo em si. Eu aprendi a ser médica. E aí, o empreendedorismo é uma fase difícil. Tem momentos de altas e momentos de baixas, né? E você tem que estar ali firme no propósito, tem que ter segurança para estar também no momento de baixa, para você poder ter equilíbrio, para poder seguir, eu digo, né? Mas quando você tem equipe, quando você tem pessoas que estão ali como você para ajudar a gente nesse propósito, abrindo clareza naquilo que a gente não conseguia enxergar. Quando você chegou, eu não conseguia enxergar nada direito, né? Hoje eu já consigo ter uma visão totalmente diferente das coisas, do que pode e do que não pode. E que a minha mente hoje, quando eu vou contratar qualquer serviço, você já sabe, né? Hoje nada mais me engana. Eu sou bem direta. Já passei 4 anos nesse caminho aí de contratações de todo tipo de trabalho e que quando eu vou contratar alguém, eu sei o que é bom e o que não é bom para mim. E esse é um autoconhecimento da própria empresa, Da própria né? empresa, É um processo de entendimento do seu cliente ideal. Já ganhei muito, já perdi muito. Mas todo empreendedorismo é assim. Você ganha e você perde, já investi muito. E toda vez eu quero continuar sempre investindo. Eu digo que estudar, que melhorar, que você buscar melhoria para a clínica é um investimento. Melhoria para mim, para minha equipe, para os meus pacientes, né? Quando eu busco viajar para estudar sobre empreendedorismo. Porque eu também fiz curso de empreendedorismo em São Paulo. Eu tive um curso que Marina deu, aquela que eu te contei de Marina, tá aqui hoje. Eu aprendi muito sobre empreender algumas coisas, né, com a equipe dela, que ela veio de São Paulo para inaugurar a clínica, para fazer a parte toda inicial de gestão, quanto de contratar a equipe, que para mim foi muito difícil. A clínica faltava 3 dias para abrir, eu olhei pro lado, olhei pro outro, meu Deus, pra onde eu vou? Só tinha um espaço. Não, tava arrumada. Medicações tinha, a sala tava toda arrumada. Eu só dizia para que lado eu vou, o que é que eu vou fazer? Atender eu sei, mas o resto, eu não sabia o que fazer. Então eu fui muito dura e fui assim, gravar um vídeo. Eu tinha uma maior dificuldade, eu batia de frente com ela. E ela dizia assim, você vai gravar assim, quem tá mandando sou eu. Eu dizia, você não é minha mãe, você não me manda. Outra mulher impulsionando, tá vendo? Outra mulher impulsionando. Aí eu chorava, a equipe dela vinha, não, Joyce, se acalma, vai tudo resolver. Hoje isso pra mim é de letra, é achar tempo na minha agenda, né, reservado pra isso e é super tranquilo. E nesse processo que você traz de altos e baixos, porque empreender é isso, né? E você lida direto com assuntos que tratam do bem-estar e da autoestima de outras mulheres, né? Você tem aí o emagrecimento, os hormônios, né? Que são pontos fortes dentro daquilo que você atua hoje. Como que você acha que isso impacta essa mudança que você traz, como isso realmente transforma a vida, a rotina de mulheres? Impacta muito na saúde das mulheres. A gente sabe quando a mulher, ela deixa de se reconhecer, que ela olha no espelho, que ela fala que não tá se reconhecendo, ela perde a autoestima. Então, quando você atende uma paciente, que a maioria chega dizendo, eu não me reconheço mais, eu vivo cansada, eu tô sem energia, sem libido, aquela mulher tá ali se sentindo frustrada, porque ela tá sentindo pra baixo, ela tá sentindo que ela não consegue produzir mais como antes, ela diz que come a mesma coisa de sempre, que não consegue emagrecer, enquanto na verdade é o metabolismo que vai mudando, os hormônios estão desequilibrados. Quando você equilibra os hormônios, que você repõe tudo que ela precisa, que você equilibra, aquela mulher volta sorrindo. Aquela mulher que chegou triste, apática, sem conversar direito, ela fala assim, às vezes chora, às vezes não, outras não choram. Quando você equilibra, que ela volta com 2, 3 meses, ela volta sorrindo. Não tem nada mais gratificante. Né? Respira e conversa horrores, né? Pouco que eu converso, então ela acaba conversando mais do que eu. É muito gratificante você poder transformar a vida dessas mulheres, não só mulheres como homens, que chegam com queixas, né, de cansaço, de fadiga, de energia, de falta de sono e de não dormir bem. O sono é um motivo, assim, que eu digo que é o carro-chefe. Se você dorme bem, o resto você consegue equilibrar. Porque não adianta você querer emagrecer, usar hormônio para terapia de reposição hormonal ou para que seja, e não dormir bem. O sono, ele é o número 1 de tudo. Quando você dorme bem, você tem equilíbrio de outros hormônios. Porque se você dorme mal, você desequilibra a tireoide, você desequilibra a cortisol, você desequilibra a insulina e diversos outros hormônios também que podem impactar com isso. E acho que a nossa rotina, por ser tão corrida, né? E aí a gente tem aí uma rotina tripla, né? Às vezes
trabalhar fora, empreender, dar conta Exatamente. de tudo, a gente acha que o cansaço é normal, né, Joyce? Quantas vezes, sei lá, eu tava com uma dorzinha de cabeça, deixa ali, toma um remedinho. Nossa, tô me sentindo cansada. Mas também ontem eu não dormi direito. E aí você vai postergando aquilo, deixa de fazer uma consulta, deixa de buscar ajuda, porque você Porque acha acha que que é é normal. E normal. viver cansado não é normal. As pessoas chegam, eu já fui pra tanto médico, é o que eu mais ouço no consultório, eu já fui pra tanto médico, que eu digo ao médico, doutor, não é normal, eu vivo cansado, eu faço isso. E o médico diz, não, é normal, é da idade. A idade chega, os hormônios desequilibram, mas viver com cansaço não é normal. Então a gente tem que investigar, por isso que eu digo toda paciente, às vezes a paciente chega lá no consultório querendo, eu trouxe o exame pela metade. Eu disse, olha, não existe fazer nada pela metade. Eu sou perfeccionista, eu não faço o tratamento pela metade. Você gosta de coisa pela metade, no seu trabalho, você faz seu trabalho pela metade, aí a paciente me olha. Não, eu falei, não dá pra fazer as Ainda coisas mais pela com metade. saúde, Eu tô né? lidando com vida, mas eu digo ao paciente, eu tô lidando com sua vida na minha mão. Eu não tô lidando com qualquer coisa, é uma vida que se qualquer erro que der, a culpa é minha. Então eu não quero ser culpada por algo que eu deixei passar, por querer te ajudar da noite pro dia. Então eu sempre digo ao paciente que tem que fazer tudo como manda o mandamento. Eu faço pra eu colocar a minha reposição hormonal, as minhas vitaminas, os meus exames, eu faço. Você sabe disso. Eu fiz você fazer exames, eu fiz você fazer tudo e te cobrando diariamente. Sim. E você era daquelas, não, eu tô trabalhando, eu tô isso, eu tô aquilo. Já fez de novo? Não. Exatamente. Não. Então a gente tem que cuidar, pensar que quando a gente vai montar um tratamento para um paciente, a gente não tá montando um tratamento só porque ele me queixou. Junto com as queixas deles, queixas, sintomas, né, sinais clínicos, a gente tem ali uns exames que mostram pra gente isso. Algumas coisas alteradas ou não. Às vezes exames podem estar normal, né? E o paciente tem alguma queixa. Sim. E aí é ouvir, né, Joyce? Porque Ouvir, acolher, entender. Quantas mulheres choram no meu consultório? Diversas. E, pede desculpa. Eu disse, não tem que desculpa. Sim, muitas mulheres chegam com a autoestima no chão, choram muito porque se sente feia ou porque acha que, meu Deus, o emocional fica abalado. Os hormônios desequilibrados mexe, aumenta a nossa ansiedade, altera nosso humor, qualquer coisa você explode fácil e às vezes você chora fácil. É normal isso não é porque a mulher quer, e sim porque os hormônios estão desequilibrados. Não é normal viver, é normal, todo mundo vai passar por essa fase. Mas aceitar viver com aquilo sem cuidar, não é normal. E aí, já aproveitando, né? A Joyce, ela é muito técnica sempre, né? É muito parecida comigo em alguns temas. A gente começa a conversar e a gente já vai para termos direta. técnicos, né? Vamos falar sobre dados, vamos falar sobre números. Mas você citou um momento da sua vida de virada de chave, que foi quando você entendeu que gostaria de seguir pela medicina integrativa, né? E aí você foi para São Paulo e fez seus cursos todos. Mas você estava num momento atendendo em uma área e você passou a atuar em outra área. Independente da abertura da sua empresa, como foi isso para Joyce? De mudança da mentalidade de alguém que estava em um negócio que não era seu para passar a olhar para um outro negócio. Não só o que eu faço com essa estrutura, mas o que eu faço da vida aqui. Então, quando eu trabalhava em uma clínica muito grande, que eu trabalhei muitos anos, eu administrava minhas agendas. Eu mesma administrava minha agenda, até o dia que eu cheguei e ver o tanto de paciente particular que eu tinha, sobressaindo sobre o convênio. Chamei o dono da clínica e disse, olha só, eu só atendo particular a partir de hoje. Mas como? Eu falei, minha filha de espera particular é grande. Eu ganho muito mais atendendo particular do que atendendo convênio. Aí ele olhou para um lado, como assim? Eu falei, abra seu computador. Eu fiz ele abrir o computador, falei, abra minhas agendas, vamos lá para números. E fiz ele entender os números, como que isso funcionava. Dali eu disse, olha, eu tô querendo abrir uma clínica. Ele, você é maluca? Você sabe como é empreender? Eu falei, não é fácil. A gente sabe que ser mulher como empreendedora às vezes já é difícil, o olhar quando está no meio de muitos homens, né? O machismo, uma mulher empreendendo, uma mulher... E tive o apoio muito da minha família, nessa fase que eu decidi mudar, dar essa guinada. Eu fui para um dos cursos, que em um dos cursos de medicina mesmo, tinha uma área que era a área de empreendedorismo, sobre o que você queria, onde você morava, o que você tinha, quais eram as probabilidades. E dentro desse curso, ele sentou comigo, um médico, que era um empreendedor também, sentou e começou a conversar comigo. Me fez várias perguntas, e aí ele me questionou, por que não abrir uma clínica para você em Candeias, já que você é de Candeias? Quem faz o que você faz em Candeias? Quem tem o que você tem em Candeias?
Aí quando eu contei pra ele toda a minha história, minha trajetória, ele, você tem um potencial muito grande. Então foi onde eu decidi. O meu projeto era abrir uma clínica em Salvador e de repente eu migrei pra Candeias, né? Eu tinha sala, tinha um espaço que é tudo meu, que é do meu pai, ele me deu uma sala e foi muito mais fácil. Até porque lá a minha clínica é toda regulamentada. Eu sou conhecida, tenho conhecimento, mas eu não fiz nada fora da lei. Exigi tudo certinho. Fiz tudo como manda o mandamento, você sabe. Como você disse que eu sou criteriosa. Por quê? Porque andar certo é o correto, né? Sim. E aí, meu pai falou assim, você quer isso mesmo? Minha mãe falou, você quer isso mesmo? Eu falei, quero. Mas, meu Deus, você vai estressar. Eu falei, eu sei, mas eu quero. E ali, meu irmão falou comigo, que é publicitário, ele disse assim, Joyce, você é ousada no que faz, você sempre vai pra frente. Então, vá e busque publicidade. É o que vai lhe ajudar. Não é só empreender e estar ali atendendo, você ser conhecida. Esqueça ser só boca a boca. Busque divulgar. Então aí fui. Usei as armas, né? A família, o trabalho dele, da minha família, e fui buscando outros conhecimentos. Aí veio o Instagram, veio o trabalho de marketing, tudo. Tem todo um, né, um planejamento por trás de tudo. Sim. Foi desafiador. O primeiro ano. Muita ação também, né, Joyce? Porque você é uma mulher que você não para diante das dificuldades. E tudo que é proposto, você age. Então, eu acho muito interessante esse seu perfil, porque a gente vê, você trouxe, lógico, que teve apoio da família, e tem muitas que não tem. Não tem, né? Mas, para muito além do apoio da família, tem algo que é pessoal, que é o agir, o fazer, com apoio, sem apoio. Eu digo que eu não espero o dia amanhecer para fazer acontecer. Eu já acordo fazendo acontecer. Então, eu não espero as coisas caírem do céu. Eu não espero por ninguém. Às vezes eu tô agoniada, minha cama tá ali, minha cabeça tá a mil. Pensando, querendo. Eu digo, meu Deus, depende de mim. Não... Exatamente. Diante de um problema, eu tento resolver no mesmo dia. Eu não deixo os problemas para depois. Eu gosto de resolver. Você sabe como eu gosto de resolver logo, né? Aquilo me agonia deixar para depois. Então, eu sou muito resolutiva. A mesma coisa no consultório. Quando o paciente chega com queixa, e só eu digo, minha amiga, eu quero te dar a solução. Tem gente que chega perguntando, mas quanto é isso e quanto é aquilo? Eu digo, eu não sei preço. Eu trabalho com solução, eu trabalho com qualidade do que eu preciso te devolver aquilo que você está buscando. É isso. É isso. E a clareza daquilo que você entrega. Com então, certeza. Quando você entende que a sua transformação, o que ela pode fazer, o seu trabalho, o que ele realmente pode transformar, você para de brigar por preço. Eu li ontem uma reportagem que falava justamente, nem era uma reportagem, era um estudo de mercado, falando sobre essa disputa por preço que muitas vezes alguns empresários entram, principalmente o pequeno, que tem essa necessidade de venda muito grande, e aí entra numa disputa de preço que em alguns negócios não cabe, e se você não se posiciona... Acaba tomando prejuízo. Exato. Vale o prejuízo para dizer que tá no mercado? Não vale. Não vale, não vale. Aí você não tem clareza da sua margem, você não tem clareza do mínimo, do valor que você precisa para se pagar aquilo tudo. E aí você entra na disputa de preço, o seu cliente, muitas vezes, ideal, nem tá sendo atingido, porque talvez o seu cliente ideal nem busque preço. Né? E aí você pensa, não, eu vou dar um desconto aqui, mas nem é desconto que ele tá querendo. O que acontece? O meu tipo de trabalho, por exemplo, na minha cidade lá em Candeias, eu vejo muita gente, eu tenho fulana que faz isso em mim, fulana que faz aquilo. Aí eu digo, mas endovenoso você faz? Fulana é enfermeira? Fulana é isso? Eu digo ao meu paciente, você sabe que minha clínica é equiparada? Você sabe que aqui a gente tem desfibrilador? Você sabe que a gente tem aqui toda parte de... Se o paciente tiver aparato necessário, se tiver alguma alergia, algum processo, algum problema. Então, o paciente, às vezes, ele pensa, é isso que você falou, ele tá buscando ali preço e não qualidade. Então, eu mostro pro paciente a importância dele se sentir seguro o que ele tá fazendo, onde ele tá fazendo. Então, às vezes a pessoa não pensa agora, o Monjaro, por exemplo, que tá na moda. Todo mundo tá usando Tirzepatida. Tem gente que fala, eu comprei do Paraguai, não importa, o importante é que eu tô emagrecendo. Ok, mas você sabe como aquilo tá sendo transportado pra você tá usando? Você sabe como aquilo veio, chegou até você gelada, mas e aí? Do percurso que ele veio. Então, muitos pacientes não pensam nisso. Ele pensa só em fulano usou, eu tô usando. Hoje, por exemplo, no consultório, eu atendi uma paciente assim. Eu vim porque minha amiga e eu e minha cunhada usamos, isso não resolveu, compraram ampola de Tirzepatida, não emagreceram. Porque hoje Tirzepatida vende em tudo quanto é lugar, não, né? Disseram que compraram com um colega médico e que as duas fizeram o mesmo protocolo. Aí, primeiro que eu disse, que você não é sua cunhada, não são iguais. O seu hormônio não é igual ao de sua cunhada. Você tem a mesma idade que sua cunhada, você tem...
Aí fui falando com ela. Os exames estão iguais? Aí o marido dela só se acabava de rir. Exatamente. Os exames não são iguais. As coisas não são iguais. Então, a gente tem que saber individualizar o tratamento de cada um. Às vezes, você pode tomar uma fórmula que seja igual pra mim, ok. Eu posso prescrever. Mas nem sempre vai fazer resultado pra você no que faz pra mim. E isso é importante, né? Quando a gente fala em tratamento, quando a gente fala em qualquer processo de protocolo, ou seja ele de emagrecimento, de reposição, de vitaminas ou de hormônios, a gente tem que saber se realmente a gente tem necessidade, a gente tem indicação. Eu falo, cada um no seu quadrado. Sim. Né? Então, se a pessoa estudou anos para conseguir ler um exame da maneira correta, avaliar um paciente da maneira correta, não é só pegar e olhar referência no exame que eu vou ter a resposta daquilo que eu tenho, né? Todo mundo pensa que é referência, né? Que exames é só referência. E muitas vezes, se for referência, o exame tá normal, mas você tá ali com sintomas. E aí, você vai deixar você ir para casa com a mesma resposta, com o mesmo sintoma? Eu não vou lhe tratar porque seu exame tá normal? Não é sobre isso. É sobre tratar aquilo que você sente e que aquilo que de repente você tem realmente necessidade. Sim. E você começou a nossa conversa falando sobre liderança. Dentro do empreendedorismo, a gente tem diversas vertentes de gestão, algo que a gente trabalha bastante, né? Dentro da Firmari, de olhar o financeiro, de olhar a parte de gestão de pessoas, de olhar gestão de marketing, né? De ter esse olhar mais amplo para os pilares de gestão dentro de um negócio. Nesses 4 anos empreendendo. Ai, meu Deus. Seu maior desafio. O que você olhou e falou assim, nossa, eu vou ter que estudar muito, eu preciso trazer alguém para me dar clareza em cima disso, não vou conseguir dar conta disso, é o maior desafio empreendendo mesmo. O desafio empreendendo é você ver números, né? Aquela DRE que a gente faz todo mês. Hoje eu deito na cama, eu leio todo dia ela, então consigo entender. Não é sobre só quanto você ganha, né? É quanto você gasta, quanto você pode investir, o quanto que você, né, lucrou, faturou, tirando todos os gastos. Como eu digo sempre aquilo que a gente conversa. As pessoas falam, porque isso, aquilo. É ter uma clínica, é lembrar que é ter custos fixos por mês. Então, fazer um injetável, como muitos pacientes falam, fazer uma consulta, não é só sobre o injetável, é sobre tudo que está por trás dele. Desde uma agulha, desde um algodão, desde um band-aid que a gente bota às vezes, né? Depois que aplica a injeção. Então, eu digo que tudo isso é um custo e que a gente às vezes não contabilizava. Então, hoje é tudo diferente. Empreender, liderar, é um conjunto um conjunto de fatores que você tem que aprender. Não é só passar ali para minha secretária que ela tem que fazer aquele serviço. Eu tenho que entender que aquele serviço que ela tá fazendo, quanto que tá custando. Não só o serviço dela, mas quanto que aquilo vai custar para minha clínica. Qual é a hora Eu pergunto a várias amigas minhas, quanto é a hora da sua clínica? Não sei. Eu falei, como é que você não sabe a hora da sua clínica? É o mínimo. É o mínimo que você tem que saber. Eu não sabia direito da minha DRE, hoje eu já sei, mas a hora da minha clínica eu nunca deixei de saber, porque eu aprendi com Marina, a primeira lá atrás. Então, dali em diante, você, né, eu não tava 100%, e digo, eu não tô 100% no empreendedorismo ainda. Tem muita coisa que eu tenho que aprender, porque o tempo não dá pra fazer tudo. E sozinho eu não consigo, tem que ser em equipe. Eu digo, o trabalho em equipe sempre é melhor. Quando você junta com a equipe que tá junto, como eu, você e a minha equipe, é uma equipe que a gente tem que buscar. Claro, eu tenho que estar cobrando, eu tenho que estar fazendo. O que faz parte de qualquer liderança. De qualquer liderança, né? Buscar, reclamar e fazer. E digo à minha equipe, o que tem de erro em mim? Me fale, me critique, que é difícil alguém me criticar, mas eu aceito. Porque crítica é construtividade. Você vai construir a sua melhoria através da crítica. Se você não aceitar a crítica, você não vai crescer. Aí você dá espaço, às vezes não fala, mas acho que a gente chama, né, de ter esse momento de 360, de sentar um por um, né? Isso. Conversar, entender o que pode ser melhorado. Esses feedbacks para gestão de equipe faz muita diferença. Faz. Entender para onde está indo, para você também poder proporcionar ali para o seu time treinamentos corretos, né? Transformação de mentalidade, mudança de mindset, né? Eu mudei muito a mentalidade, porque quando você vive, e aquilo é importante, a gente conversa muito sobre isso, a mentalidade muda de acordo com o meio que você vive. Essa semana uma paciente me chamou para conversar, falando sobre isso, sobre mudanças comportamentais. Ela falou assim, poxa, eu emagreci tanto com você, eu te admiro tanto, eu queria te pedir uma ajuda. Eu falei, sim, claro. Ela me chamou no canto, no consultório, eu preciso que me ajude com me vestir.
Você pode me indicar uma loja? É porque a Joyce, além de médica, ela é consultora de imagem. Vou deixar aqui, doutora Joyce Fraga, consultora de imagem. Então, eu achei tão interessante. E ela foi na loja que eu indiquei. Ela mandou, eu falei, não, me mande as fotos. Ela não tinha me mandado, eu saí de Candeias, eu liguei para ela, falei, você foi no shopping? Fui, falei, me mande as fotos, tô aqui. Eu falei, tô doida pra ver. Ela disse, Joyce, eu nunca me senti tão bem como me senti vendo aquelas roupas. É um tipo de roupa que ela não vestia. E ela falou assim, eu ia pra um evento muito assim, e que seria um evento importante na minha vida sobre mudança de mentalidade, de comportamento. Ela é uma empresária bem-sucedida, mas que precisava mudar algumas coisas. E dentro dela eram os vestes. Tudo bem que o local que ela trabalha, mas onde ela iria frequentar, precisava desse estilo de roupa. E foi muito bom, porque ela disse assim, você me ajuda em tudo, você sempre tá ali disposta a ouvir e ajudar. Eu falei, não, claro, na medida do possível eu ajudo, sim. Então foi tão bom, gratificante ver que eu emagreci aquela paciente, eu transformei a vida de uma pessoa que malha, faz atividade física, que trabalha tanto também, e que realmente começou a dedicar um pouco mais para ela, para a imagem pessoal dela, e aquilo foi gratificante. Uma pessoa que nunca olhou muito pra imagem, nunca ligou pra nada, e agora ela me disse, tô olhando até pro meu comportamento com as pessoas que eu ando. Eu falei, eu tô no meio dos seus amigos. Ela disse, claro, você mudou muito minha vida com sua paciência, com sua insistência, e isso é importante, quando você acolhe o paciente, quando você mostra pra ele que ele é capaz. Às vezes o paciente tenta desistir no meio do caminho, vários tentaram desistir no meio do caminho, e você tá ali, segura a mão do paciente, não vamos desistir, faça isso, você manda uma mensagem no Instagram, no Zap. É muito gratificante você poder ver que o paciente se transformou e te agradece. E é muito importante. O coração fica né? quentinho, né? De que tomou a decisão certa, né, Joyce? Posso dizer todos os dias que eu sou grata a Deus por tudo que sou, por tudo que faço. E o meu propósito na vida era realmente esse, lidar com a saúde das pessoas. Não é fácil. Eu sou bem criteriosa quando fala de saúde nas minhas mãos, né? Às vezes tem acho que durante meus 14 anos de como médica, eu nunca dei uma taxada de óbito. Amém. E aí, de não dar, em nome de Jesus. É isso. E você falou sobre esse processo de desistência, porque tudo quando vira processo, exige caminho, né? Exige jornada. E quando a gente fala de empreender, é construção, é processo. Não adianta você achar que, vou comemorar meu resultado final, né? Quero faturar X e o sonho, eu vou só levantar a mão e pegar o troféu. Você pode faturar X e os gastos serem maiores, ser 2X. Então, a gente tem que ter o controle de tudo. E às vezes as pessoas não têm. Existe uma construção para isso, né? Eu quero faturar X, como que eu posso aumentar, como que eu posso melhorar meu faturamento. A gente foi assim que a gente foi construindo uma mudança da clínica, né? De melhoria, de mudança, de aumento de faturamento, e vendo que o faturamento tinha que crescer, mas os gastos não poderiam crescer. Claro que uma hora os gastos crescem, né? Porque tem outras coisas que as variáveis a gente investe, a gente busca melhoria para a clínica. Agora a gente está tendo uma novidade que vai chegar na clínica, que é o nosso aparelho. Então, é um modelo de negócio que não estava nos meus planos, no meu projeto, mas que entrou e que vai entrar para somar, para agregar, e que vai entrar junto no faturamento da clínica para somar. Fala um pouquinho mais sobre os benefícios que esse novo equipamento que você está trazendo, ele traz para os seus pacientes. A gente está trazendo um aparelho, uma tecnologia nova sobre aumento da massa muscular, queima de gordura, melhora, né, para aquele paciente que tem baixa massa muscular, que tem sarcopenia, até mesmo paciente obeso que estão no processo de emagrecimento. A gente sabe que o Mounjaro faz perda de peso, então a gente precisa melhorar esse aporte, o que mantém a gente com melhora do metabolismo mais acelerado, é o músculo. Quando você emagrece, que você perde uma grande quantidade de peso, se você não manter massa muscular, você engorda o dobro por isso, porque é o músculo que mantém nosso metabolismo ativo e que não deixa você engordar. Se aquele paciente, ele perde 20, 30 quilos, desses 20, 30 quilos, ele vai perder um pouquinho de músculo. A gente usa estratégia para melhorar a massa muscular, aumento da quantidade de proteína ingerida diariamente, né? A gente usa alguns aminoácidos, a gente usa alguns ativos para poder ajustar nisso. E é importante. O equipamento vem para ajudar nisso aí. O Supra Máximos é o nome do aparelho que está chegando, e será uma tecnologia boa, e que eu já quero uma segunda tecnologia. Eu gosto assim, que já olha pra frente e tá buscando mais, né? Eu já penso em 2 meses, meu Deus. 2 meses já quero uma segunda tecnologia. Calma aí, senhora. Coloca no planejamento que a gente faz acontecer, né? Esse planejamento até meada de 2026 tem tanta coisa que eu digo, meu Deus, eu sou exagerada, eu quero tudo isso. Mas
Se existe algo que estimula mais do que um bom boleto, eu desconheço. É investir da maneira correta, é acompanhar o retorno daquele investimento, porque eu sempre falo bastante sobre isso, né? Investimento precisa ter retorno, então Sim. tem que ser acompanhado o retorno daquele investimento, mas gastar com investimento, gastar de forma inteligente, gastar de forma estratégica só faz melhorar seu resultado. Claro, com certeza. Dentro desse processo de empreendedorismo que a gente vai aprendendo, a gente também aprende sobre a parte financeira, né? Do controle financeiro, quanto você gasta, quanto você ganha, que a gente normalmente... médico, ele não sabe dessa parte financeira, desse controle. Então, é importante você aprender, estudar sobre isso. E a gente sempre, né? Quando eu te conheci, eu já vinha debatendo sobre controle financeiro, fazendo alguns cursos, algumas coisas com algumas pessoas. Era algo que te incomodava, já algo que me incomodava. Então, hoje, cada vez mais, eu busco ter equilíbrio nisso, né? Pra gente poder ter a resposta lá na frente. Muitas coisas que eu não tinha interesse em aprender e hoje eu falei, não, eu tenho que saber. Eu sou curiosa, eu não tô aqui só pra ficar no número da medicina. Expert, né, Joyce? Mas tem que entender. Tem que conhecer. Exatamente. O mínimo de conhecimento que você precisa ter em diversas áreas, não só na área de medicina, em todas as áreas que você puder aprender, ler. Eu tô sempre lendo algumas coisas diferentes para poder saber e conhecer. A gente discute, né, de maneira positiva. Discute com tráfico, discute com financeiro, discute com marketing, porque mesmo não sendo expert naquele tema, são temas que permeiam a gestão de um negócio. Isso é engraçado, né? que deixa a gente exigente, né? Quando a gente aprende sobre essas coisas. Alguém me manda uma mensagem, não, porque você precisa melhorar aqui. Sim, você sabe o que precisa melhorar? Onde você tá vendo? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem no meu Instagram, bem assim, o cara falou lá do meu Instagram, não sei o quê. Aí eu perguntei, você trabalha com o quê? Pra você tá falando do meu trabalho. Desculpa te perguntar. Então, às vezes eu tô assim, numa exigência. Porque eu aprendi a conhecer, eu entendi mais sobre... Então, eu passei a ser crítico. Antes de uma pessoa criticar o meu trabalho, ela tem que me dizer, né? Ao ponto que... Por que ela tá me criticando ali de quê? Sem conhecer por trás dos bastidores a minha equipe, o que tem por trás, qual é a programação do meu trabalho, do meu projeto, né? Então, e foi essa visão que eu tenho. Quando você tem um projeto que você trabalha em equipe, como a gente hoje trabalha em equipe, tudo muda. Então, hoje a gente já trabalha pensando daqui a 2, 3 meses o que pode vir pro dentro da nossa empresa, o que pode melhorar, o que pode aumentar faturamento, mas que não onere tanto nos custos, né? Então, isso é muito importante pro médico, para qualquer carreira que você tem uma equipe, você tem que entender todo esse processo. Que você não vai aumentar faturamento se você não tiver equilíbrio do que você gasta também. É olhar mais o lucro do que o faturamento. Exatamente, né? Exatamente. A gente caminhando, porque a gente senta e a gente fala. Conversa. Eu pedi 30 minutos. E caminhando, né, para o encerramento desse nosso papo, que é sempre tão gostoso sentar e falar sobre empreendedorismo com empresárias que realmente sentem o dia a dia do que é empreender. Você falou sobre pacientes que muitas vezes tentam desistir no meio do caminho. Você teve algum momento nessa sua jornada empreendedora que você pensou, já começou a rir porque lembrou de algo? Você teve em algum momento que você pensou em desistir durante esse processo? Já. Quem nunca? Claro que sim. E você chegar em casa estressada, com 30 mil problemas, com 30 mil coisas, você fala, não, eu vou desistir porque eu não aguento mais, eu vou surtar. Deu dizer à minha secretária, se você me ver sair por aí rasgando dinheiro, sair nua, você já sabe que eu tô surtada. Já, muitas vezes já pensei em desistir, mas quando você deita na cama, que você ora, que você conversa com Deus, você acorda com a mente mais clara e sempre vem uma solução no outro dia. Então, às vezes, a cabeça quente não deixa a gente pensar, né? Mas aí a gente tem que dormir, respirar, o trabalho que eu falo todo dia, o trabalho de yoga é muito interessante, é importante, faz de você desacelerar a mente, você relaxar e entender até equilíbrio durante os problemas. Mas eu já pensei em desistir muitas vezes e hoje eu não penso em desistir de nada. Quando algum problema tenta passar na minha frente, eu digo, não, calma, respire. Aí você falou naquele dia, você tá muito quieta, muito estranha. Eu falei, não, eu tô botando o meu ponto de equilíbrio. Eu tava muito calada. Eu falei, não, porque eu tava na semana que eu tava estudando, assistindo aula de noite, tendo mais coisas. Então, assim, você vai tendo clareza das coisas. Hoje, quando tem qualquer problema, claro que às vezes foi no dia do problema lá com Israel. Eu não perdi minha cabeça, nem vou. Falei, não, eu tenho que ter, na hora você tem que estar tudo equilibrado. E na semana foram quantos problemas, lembra? Clonagem de cartão, isso e aquilo. Então, assim, você tem que ter equilíbrio pra poder respirar e dizer, meu Deus, tudo vai dar certo. Mas já pensei em desistir diversas vezes. Mas não é no primeiro tropeço que você vai desistir. Você tem que ter força e a minha maior fortaleza é a fé que eu tenho em Deus. Quantas noites eu dormi de um jeito e acordei de outro. E ele disse, Marília, isso aconteceu. Então, assim, fé em Deus e força
para seguir e buscar, né, a mudança, essa transformação, porque nada cai do céu. Perfeito. Ação. É agir. Exatamente, agir diante dos problemas, né? Perfeito. E aí você sabe que pra mim, se pudesse, eu trabalharia 24 horas, então eu não posso. Se tem alguém que age, é ela. Eu sempre falo isso, né? Porque a gente ter um planejamento estratégico, ter uma gestão estratégica, ela só faz sentido quando quando o empresário está disposto a agir, né? Eu posso desenhar o melhor plano do mundo, eu posso virar para você fazer um diagnóstico da sua empresa e te entregar um plano de ação, ou mesmo te dar a mão. Quantas vezes eu atendi empresários que falaram, não, eu quero. E aí eu falo, eu preciso de você junto, Exatamente. porque eu não faço nada não sozinha. Não é só você querer que eu faça, eu tenho que botar a mão e fazer também. E você é uma ou liderar, né? Mandar alguém me ajudar naquilo que você, né? Não adianta eu fazer, você mandar eu ter ações, como a gente já conversou várias vezes, e eu acho, pô, eu não fiz isso, não, fez. Então, tem que ter ação. Não tem jeito. Se você não agir, o seu plano não vai pra frente. É isso. A última, pra gente encerrar com aquela mensagem, aquela que vai virar chamada no Instagram, aquela que é, sabe, aquela que brilha? Eu queria que você desse um conselho ou mandasse uma mensagem, algo que mudasse a trajetória ou encurtasse o resultado da Joyce de 14 anos atrás. Ai, então, olhe, pense aí nos desafios que você passou. Foram muitos desafios, 14 anos. Eu trabalhei em tanto lugar, rodei, viajei, trabalhei quilômetros, meu Deus. O que você diria para essa Joyce? Que essa Joyce é uma mulher transformada. É uma mulher diferente, é uma mulher com a visão de negócio ampliada. E que eu não tinha essa visão. E que hoje eu descobri que eu tenho propósitos. Quanto é aquilo que você tem que acreditar naquilo que você faz. Não desista dos seus sonhos, persista. É isso. E ainda vai mais longe, né? Com certeza. Vem um novo projeto aí, né? Pro meio de 2026. Sonhar alto é sempre. Nada, eu sonho sempre alto. Se você não tem planejamento, se você não bota no papel quando o ano vira daquilo que você quer, quais são os seus propósitos pro próximo ano, eu acho que você não consegue organizar. Então, eu consegui acreditar nisso de 4 anos pra cá. Foi quando eu botei minha clínica, que eu comecei a pensar. Falei, meu Deus, tanta coisa. Então, você tem que acreditar, você tem que fazer por onde. Então, é a fé que move montanhas, aquele ditado popular, e você fazer por onde. Nunca desista dos seus sonhos. Esse aí é, de fato, importante. A Joyce de 14 anos atrás, com certeza, ficaria orgulhosa da Joyce que tá construindo o que você tá construindo hoje, né? Sim. É outra Joyce, é outra mentalidade totalmente diferente, né? A Joyce de 14 anos atrás era uma Joyce recém-formada, que só queria trabalhar, ganhar dinheiro. Trabalhava de domingo a domingo. Hoje, não. Eu quero ter qualidade de vida, né? Ter tempo pra minha família, tenho tempo pra minha família hoje, tenho tarde livre, coisa que eu não tinha antigamente. Então, é bem tranquilo. Hoje, a vida é um pouco menos intensa no trabalho. Com mais qualidade. A busca é essa, né, Joyce? É empreender, é ter lucro, é construir o seu império, o seu legado, mas não acima da saúde mental, não acima de um esgotamento físico, né? Exatamente. Quando você... É o que eu trabalho, né? Uma parte do meu trabalho está envolvida no nosso dia a dia. Se você não tem equilíbrio emocional, mental, energia, você não consegue fazer tudo que está ao seu redor com energia e fazer fluir. A mulher, quando ela chega cansada, fadigada, sem energia, apática, triste, ela não consegue equilibrar o local que ela vive. Então, se você equilibra tudo isso em você, o local que você vive em equilíbrio. Você vive bem, você vibra a energia que você tá. Então, eu digo, todo dia eu acordo cheio de gás na energia, porque aquela energia vai transferir para as pessoas ao longo do dia. Vibra para tudo dar certo no dia. Exatamente. Eu queria te agradecer pela sua disponibilidade, por estar aqui hoje. Não só pela disponibilidade de vir, mas pela parceria que a gente está construindo, Sim. né? Aí um pouco mais de um ano e que eu sei que tem um futuro lindo pela frente. Obrigada. Agradeço você pelo convite, toda a equipe que tá aqui nos ajudando, né? Por trás dos bastidores que ninguém sabe. Obrigada pelo convite, obrigada pela parceria e que venha novas parcerias. E que venha.
E você que ficou com a gente até o final, eu espero que tenha aproveitado, pego vários insights e já consiga ainda hoje sair aplicando aí uma mudança, seja ela de mentalidade ou de ações dentro da sua rotina de empresária. Então, você já sabe, clica aqui em algum lugar, comente, ative o sininho, encaminha esse vídeo para uma empresária que precisa ouvir todas essas estratégias, tudo que a gente compartilhou aqui hoje, e eu te vejo na próxima.